Boa tarde, galera, tudo bem? Como estamos? Que bom reencontrá-los, que bom estar nesse ambiente de intelectualidade, de conhecimento, interagindo com vocês. Espero reencontrá-los brevemente, também já parabenizando pela resistência, né? Nós estamos, a pandemia está se alongando, assim, o tempo dela e a gente está resistindo. Estamos sendo fortes, estamos sendo firmes nessa situação tão difícil. Que pena que alguns dos nossos colegas ainda não se fez essa interação, essa integração com a gente, tudo. Pediria a vocês que se comunicassem com eles, pedissem que se comunicassem com a gente, que eu ainda estou recebendo as primeiras tarefas, assim, dando um tempo elástico para que ninguém saia prejudicado, né? Eu sempre chamo a atenção para os egos, porque se esse ego se desmanchar, quando é que nós vamos fazer outro? E ficar pelo meio do caminho, como já estamos tão bem começados. Tem gente que não deu nenhum sinal de vida, nem nada, e eu fico, de certa forma, preocupado. Mas nós estamos aqui para fazer o engrandecimento. As aulas estão aqui, a JAF está aqui, toda a dinâmica está aqui, enfim. Então, hoje nós vamos falar sobre o sistema feudal, entendeu? O assunto é a Idade Média, né? O poder da igreja, né? Que é a terceira grande idade. Nós temos a pré-história, né? Que é justamente os homens das cavernas. Nós tivemos a oportunidade de ver até aquele filme, a questão das lutas sangrentas que os homens tinham pelaquela sobrevivência, tudo, a pedra polida, a pedra lascada, né? Nós passamos pelo Império Romano, que é justamente aqueles impérios, que o pessoal das espadas, com aqueles escudos de proteção, né? Com aqueles reis romanos, os imperadores, os césares, entendeu? Com aquela escravidão romana, com aquele poder que Roma tinha dentro da situação de dominação naquela Europa, que ela se expande totalmente ali pelo continente europeu, entendeu? Aí a Roma cai, né? 456, ela cai, né? Porque assim, Roma invadiu tanto, trouxe tanta gente de fora, debaixo da espada, do jugo, da escravidão, que eles fizeram revolução dentro da cidade de Roma e passaram a expulsar os nobres passaram a viver no espaço rural, passaram a fazer grandes castelos e desenvolver uma economia rural, que vai nascer aí o sistema feudal, né? Quando a gente assiste aqueles filmes de época, a gente vê aqueles grandes reis e tudo dentro daquele castelo grande, enclausurado ali, tudo, com força ao redor, né? Um fosso cheio de jacaré e tudo. Aquilo ali é um sistema feudal, um exemplo de um sistema feudal, galera, que aquilo ali era justamente os nobres que saíram da boa vida das cidades urbanas de Roma para se esconder ali dos bárbaros. Aí os bárbaros, aqui estou só fazendo uma recapitulação assim, da transição que foi a Idade Antiga para a Idade Média, né? Os bárbaros ficam sem fazer o gerenciamento do Império Romano. Aí o que vai acontecer? A Igreja Católica, na pessoa do Constantino, vai fazer o cesaropapismo, ou seja, o César se transforma no Papa, o Constantino se converte e ele passa a ser um cristão, adotar a filosofia de Jesus Cristo e pregar toda essa filosofia no meio desses povos diferentes que ora invadiram Roma. Esse povo, de certa forma, se reeduca e se transforma nos servos para trabalhar para os senhores feudais que ora os antigos nobres romanos. Fica sempre um grande questionamento, fica sempre uma grande incógnita, historicamente falando. Será que esses cristãos realmente fizeram uma conversão, realmente adotaram a fantástica e maravilhosa filosofia de Jesus Cristo para as suas vidas e passaram a viver um cristianismo? Ou foi uma manobra do poder de Roma se transformando no feudalismo para manter aquele povo subjugado a seus ditames, subjugado agora ao feudalismo, que tinha que trabalhar com um sistema de troca e tinha que pagar os impostos do aluguel do burro, da ponte, da carroça, da foice, do machado e tudo, porque só mudou de estratégia, enquanto que o escravo romano apanhava justamente para segurar uma agricultura para os patrícios, que eram justamente os ricos. Agora esses patrícios são os senhores feudais e os escravos romanos são os vassalos, os servos, que ora vão trabalhar muito nos campos, justamente para pagar o aluguel, os grandes impostos que eram o aluguel dos instrumentos, das estradas e tudo aquilo que ele utilizava para trabalhar, né? Aí nasce o poder da igreja, né? Nesse sistema feudal vai nascer o poder da igreja. Feudal quer dizer pedaço de terra, né? Em que tinha o suzerano, ou o senhor feudal, que tinha o servo ou o vassalo, né?
que esse servo, esse vassalo deveria obediência cega, produtiva a esse senhor feudal, né? E também tinha, de quebra, tinha os cavaleiros, que era justamente um exército em comum, que era a favor do rei, que devia, assim, fidelidade ao rei e tudo, e que era, digamos assim, uma polícia elitista que estava para defender a honra tanto do rei como dos senhores feudais, como se fosse, assim, um grande oficialato que tivesse aí pela espada defender a honra do rei, do senhor feudal, e depois também de quebra da Igreja Católica, né? Então, nasce aí o poder da Igreja. Quando se fala de poder da Igreja, se fala que mais na frente a gente colocou aí a Idade das Trevas, né? Então, fica muito questionado. Alguns autores, historicamente, dizem que a Igreja fez a negação da ciência, né? Através do Tribunal da Santa Inquisição, que você está vendo aí, né? Assim, Galileu Galilei disse que a Terra girava em torno do Sol. Isso fez com que ele fosse chamado para o Tribunal da Santa Inquisição. E ele, de certa forma, de maneira prosaica, não sustentou a palavra, vamos dizer assim. Não, algumas pesquisas e tudo, mas não leve tanto a sério tudo, porque se ele tivesse sustentado essa situação, ele teria morrido. Mas assim, o que aconteceu com Giordano Bruno, que justamente quando ele começou a escrever politicamente, quando ele começou a escrever a sensatez, quando ele começou a escrever que o homem poderia namorar uma mulher, o homem poderia ser competente a ponto de descobrir a invenção. O nome do livro dele, Elogio à Loucura. Ou foi, não sei se eu estou confundindo, pessoal, entre Giordano Bruno ou Erasmo de Roterdão. Depois a gente tira aí essa dúvida, entendeu? No Elogio à Loucura. Eu acredito que foi, acho que foi Erasmo de Roterdão, né? Teve a Joana d'Arc, que por ela se vestir de homem e combater, ajudar os combatentes masculinos a defender a sua aldeia. Ela foi taxada de ser assim, tipo uma lésbica e tudo, e também ganhou o Tribunal da Santa Inquisição. Então existem vários depoimentos. O próprio Charles Darwin, por ser muito religioso, deixou tudo engavetado. Quando ele morreu, tempos depois o pessoal colocaram essa pesquisa fora. Enfim, a ciência, ela teve uma espécie de negação, assim, que tudo que se falava que não era de acordo com os ditames da igreja, que a igreja dominava, sim, a ciência, o conhecimento como um todo, né? Os grandes conhecimentos se davam nos mosteiros, se davam nas grandes catedrais e tudo, e a verdade completa era da igreja, né? Agora não podemos afirmar tanto, porque foi dentro desse planisfério que criaram grandes universidades. Foi aí que os árabes chegaram com a alquimia, que era justamente essa química pesada, e também se sobrepôs, né, nessa época. Foi aí que os árabes chegaram com os números. Os números poderiam considerar alguma coisa herética, porque o latim era a voz da Igreja Católica. E esses números, que eram justamente universais, assim, esse de 0 a 10 que nós temos na liturgia universal dos números, foram os árabes que eram muçulmanos e que passaram a impor essa situação. Então fica assim, de certa forma, uma dúvida. Houve uma negação à ciência, houve, mas alguma coisa de conhecimento também se sobrepôs nessa situação, né? Inclusive Decamerão, que foi assim, na época da peste negra, que 10 jovens se reuniram, ficaram presos lá numa fazenda para não pegar a peste e tudo. Aí fizeram, assim, escreveram Decamerão, né? E aí, pessoal, custou, assim, centenas de peças de teatro falando sobre a realidade, sobre o homem, sobre a situação. Então, esses conhecimentos nasceram também dentro desse contexto da Idade das Trevas, que alguns autores passam a considerar, né? E também, pessoal, nós tivemos um engrandecimento muito grande do cristianismo, porque nós tivemos um cristianismo altamente absolutista. Nós tivemos, assim, a imposição, né? A lei era a espada, a lei era do padre, a lei era do papa. Essas bulas e encíclicas que nós vemos aí tudo, era justamente assim, quando o papa falou, estava falado. É um exemplo, pessoal. Nós temos a bula intercoetera. Através da bula intercoetera, as terras do Brasil já eram divididas entre Portugal e Espanha. O famoso Tratado de Tordesilhas era justamente um resquíciozinho dessas bulas. Então o Papa
estava dividindo as terras nas Américas quando o pessoal não sabia que tinha terra ainda, para você ver como esse poder era grande e era pesado, né? Mas também nós tivemos o engrandecimento pela escolástica, desse cristianismo pela escolástica, né? A escolástica de São Tomás de Aquino, aquela filosofia tão negada pela Igreja Católica, foi a filosofia resgatada por São Tomás de Aquino, né? Assim, colocou Platão e Aristóteles à luz da razão, né? Assim, explicando as tendências bíblicas do que o Paulo falava, Pedro, enfim, na luz do que via Platão, Aristóteles. Tanto é que a escolástica foi assim, altamente desenvolvida como filosofia. O Bernardo de Claraval, como bispo muito grande, passou até a ser canonizado também. Ele passou a questionar a existência do bem e do mal, já que a igreja dizia que só tinha o mal e ela tinha que trazer o bem diretamente. Ele questionava essa situação, entendeu? Que os seres humanos tinham uma autonomia de fé e que também considerava a relação dos anjos malignos, né? E São Francisco de Assis também veio questionar o poder dessa igreja no sentido de colocar a ordem franciscana de fazer só caridade, não participar desse poder. Lembrando que para você ter a salvação, segundo a Igreja Católica na Idade Média, você tinha que comprar um pedaço no céu, ok? Felizes são os pobres que dele é o reino dos céus. Então a igreja colhia uma grande quantidade de imposto, deixava o povo na miséria, cobrava as indulgências, entendeu? Tudo era muito dinheiro, tanto é que essa igreja se fortalece. E São Francisco aparece fazendo caridade, assim, distribuindo pão para os pobres. Ele mesmo ficou nu e pegou esse traje de São Francisco que nós temos aí, que foi assim uma roupa altamente simples, altamente singular e tudo, amarrou um cordão ao redor e passou. Ele que era rico, de família altamente rica, altamente influente, passou a ser um pobre, assim, fundando uma ordem que as pessoas iam servir o Cristo sendo desprovido desses bens materiais. Então houve um crescimento desse cristianismo, sem contar com a questão da reforma protestante, que vem surgir já no final da Idade Média para o início da Idade Moderna, fazendo essa crítica, através do João Calvino, João Hus, e principalmente o Martinho Lutero, a fazer esse engrandecimento, essa reconstrução do cristianismo, longe um pouco do que era o catolicismo. Então, assim, fica no conhecimento de vocês, na reflexão de vocês, que papel a igreja teve na Idade Média, né? Foi aí que foi adotado o conceito de nação, de nacionalismo, né? É a época aí que as pessoas passam a ter um sentimento francês, um sentimento inglês, um sentimento de amar a sua terra, um sentimento de se organizar enquanto país, assim, de se unificarem, de procurar fazer um reino. É o exemplo, assim, quando a gente assiste aqueles filmes que tem aqueles nobres e tudo, as pessoas são reconhecidas por família. Lá você vê a família, representando a família, o arauto toca ali a corneta e tem ali uma pessoa do rei que vai chegando alguém da família fulano de tal e tudo, vai chegando alguém da família ciclano de tal. Então, os nobres, aquela nobreza, aqueles títulos nobiliásticos que existiam, fazia com que o povo passasse a se agregar num grupo e dizer que inglês é inglês, que francês é francês, que português é português, e que no futuro eles desmancharam esses feudos e fizeram as nações, os países. Por isso que a gente diz que a formação dos estados de Inglaterra, França, Espanha, Portugal, foi feita em cima desse sentimento, desse conceito de nação, que ora a Idade Média disseminou entre aqueles povos da Europa, né? O comércio era de troca, né? Se trocava sapato por roupa, se trocava alimento, enfim, não existia uma moeda única, que essa moeda, quando surge essa moeda com a Revolução Industrial, vai fazer com que os estados se fortaleçam, com que os reinos se fortaleçam, e vai nascer, como eu estou dizendo, os estados, né? Inclusive, o que era a simbologia da moeda? Justamente o rei daquela nação. Então, aquela moeda, facilitando as trocas no comércio, tinha assim uma cara, tinha assim identificação daquele país, identificação daquele reino, identificação da cultura daquele país, né? Então, mas no início eram aquelas feiras através dos burgos que as pessoas passavam a fazer uma troca, uma vida extremamente difícil. Quando veio a moeda, foi que facilitou essa situação, e de quebra surge a Revolução Industrial até os tempos de hoje que nós vivemos, né? Trabalho artesanal, naquelas corporações de ofício, né? A máquina não existia ainda, né? Uma arquitetura gótica,
voltado para catedrais altamente altas, altamente verticais e tudo já indicando o rumo do céu, né? Indicando assim que as pessoas, através dos seus vitrais, traziam as flores, o naturalismo e tudo, um sistema de cores em que também indicava as constelações das estrelas e tudo. Então, nesse estilo gótico, seria um estilo puramente de trazer a atenção do ser humano aqui da Terra à plenitude celeste, né? É uma economia rural, ruralização, né? Não se tinha, existia o feudo, entendeu? Todo o movimento econômico era justamente ao redor desse feudo, né? Porque as cidades seria uma grande catedral, que o pessoal levava tempo a rezar, um grande mosteiro que o pessoal levava tempo a estudar, e algumas feiras que aconteciam por ali nos finais de semana, coisas desse tipo, né? Foi aí que existiu a peste negra, né? Que essas poucas cidades que existiam eram altamente sujas, altamente desorganizadas. O pessoal não tinha a cultura da higienização, a cultura do banho. O pessoal até associa que esses perfumes franceses, principalmente perfumes franceses hoje em dia, é justamente uma cultura dessa situação de se cheirar diante da situação um pouco anti-higiênica, né? Isso aqui pode ser um argumento histórico, mas pode ser alguma coisa de brincadeira, de prosaica, né? Mas o certo, pessoal, que a falta da higienização, apareceu a peste negra, que foi a leptospirose, tudo que arrastou muita gente, foi uma pandemia da época que matou milhares e milhares de pessoas na Europa, dizimou assim uma boa parcela da sua população, né? E existia a descentralização política, porque não existia um rei no sistema feudal altamente poderoso. Existiam os reis como forma representativa, existia o Papa que mandava assim no mundo todo, era o senhor do mundo todo, e essa descentralização política existia uma miríade de feudos, né? Como eu falei no início. O Ema Correia tinha o seu senhor feudal, que não era tão senhor feudal, para tinha o senhor feudal, então não tinha um prefeito que congregasse esses distritos e fizesse esse direcionamento. Então seria a descentralização política, que foi, esses feudos foi acabado, foi exterminado, para nascer os Estados-nações, que hoje é a Inglaterra, que hoje é França, Portugal, Espanha, Holanda, etc. Tá ok, pessoal? Então foi um pouco da história da Idade Média. Vão lá no livro de vocês, vão lá no Google, façam mais algumas pesquisas para reforçar essa ideia, mande os trabalhos, faça o feedback com os trabalhos e a nota vai aparecer, certamente boa, e vamos seguindo, caminhando e cantando no nosso processo de educação. Se cuidem, boa tarde, espero reencontrá-los breve.